Olá turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre potência e raiz quadrada, dois assuntos que também são muito importantes na matemática, e vamos lá que vocês vão ver que é bem tranquilo. Como é que funciona? Quando a gente fala de potência, primeiro, potência nada mais é do que fazer várias multiplicações. Na prática é simplesmente fazer várias multiplicações. Agora, como é que a gente escreve uma potência? Potência, basicamente, é o que vocês veem quando tem um número e um outro número meio que em cima do outro, como esse 2 e esse 3 aqui. O número que fica embaixo a gente chama de base, e o número que fica em cima, menorzinho, a gente chama de expoente. Nesse caso aqui, a base é o 2 e o expoente é o 3. Isso aqui a gente lê como 2 elevado a 3 ou 2 ao cubo. Quando o expoente é 2, a gente fala 2 ao quadrado. Quando o expoente é 2, em cima a gente fala ao quadrado. Quando é 3, a gente fala ao cubo. E quando é 4, a gente fala 2 elevado à quarta mesmo. E assim por diante, sucessivamente. Mas como é que a gente calcula? É bem simples o procedimento. A gente vai simplesmente olhar o número da base. A gente vai pegar o número da base. A gente vai escrever ele várias vezes e multiplicar. Quantas vezes? Igual ao número que está no expoente. Nesse caso, é 2 elevado a 3. Então a gente vai escrever o número 2 3 vezes e vai multiplicar todos eles. Observem aqui. Vou escrever o número 2 3 vezes, 2 vezes, 2 vezes 2. Eu escrevi o número 2 3 vezes e multipliquei todos eles. Isso é 2 elevado a 3. É simplesmente fazer, aí é só fazer a multiplicação. A gente tem a nossa aula de multiplicação, você pode voltar lá se você quiser. Mas o segredo é simplesmente isso. Então 2 elevado a 3, como está mostrado aqui, e também aqui, e também aqui, o resultado é 8. 2 vezes 2 dá 4, e multiplica por 2 de novo, 4 vezes 2 dá 8. E essa é a lógica para qualquer potência que a gente for fazer. Se fosse, por exemplo, 2 elevado a 2, isso é a mesma coisa que 2 vezes 2, que dá 4. Se fosse 3 elevado a 2, a gente escreve o 3 duas vezes e multiplica. 3 vezes 3 dá 9. 3 ao quadrado. Se fosse, por exemplo, 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, que dá 16. Se eu fizer 4 elevado a 3, é 4 vezes 4 vezes 4. Isso é a mesma coisa que 16 vezes 4, que dá 64. E assim a gente pode colocar qualquer base expoente que a gente quiser. Se eu quisesse 10 elevado a 2, é 10 vezes 10, que dá 100. Se eu fizer agora 2 elevado a 10, escrever o número 2 10 vezes e multiplicar tudo, isso dá 1024. Aí começa a ficar bem grande os números. Mas a gente pode fazer aqui e calcular e ver o resultado. E modificando a base, aqui embaixo nessa tabela ele mostra as potências diferentes. Nesse caso a base eu coloquei 2. Então aqui vocês descendo, vocês podem ver quanto dá 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, 5, 6, 7, 8 até o 10. E para outras bases também, vocês podem ver como é que ficam as potências aqui, de forma resumida. E se a gente fizer um número elevado a zero, quanto seria 2 elevado a zero? Em primeiro lugar, a resposta não é zero. Muita gente imagina que seria zero, mas não é. 2 elevado a zero dá 1. Qualquer número elevado a zero, o resultado dá 1. E por que isso? No começo pode parecer um pouco confuso, mas eu vou mostrar. Por isso eu coloquei essa tabela aqui também. Observem essa tabela aqui, das potências do 2, com a base 2. 2 elevado a 1 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4, que é 2 vezes 2. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. E para qualquer uma dessas potências, se eu souber uma potência que eu quiser calcular próxima, é só multiplicar por 2. Observem a sequência. 2 elevado a 1 dá 2. Aí para o próximo, multiplica por 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 dá 32. 32 vezes 2 dá 64. Então, para ir para frente, eu sempre vou multiplicando de 2 em 2. Até aqui, 128 vezes 2 dá 256. Vezes 2 dá 512. Vezes 2 dá 1024. Então, para ir para frente, eu vou multiplicando por 2. Se eu for para trás, eu vou dividindo por 2. 1024 dividido por 2 dá 512. Dividido por 2 dá 256. Dividido por 2 dá 128.
dividido por 2 dá 64, dividido por 2 dá 32, depois 16, depois 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2, que a gente está em 2 elevado a 1. E para calcular 2 elevado a 0, então a gente vai dividir por 2 mais uma vez. 2 dividido por 2 dá 1. E por isso, 2 elevado a 0 é igual a 1. Basicamente por isso. E aí o mesmo raciocínio se aplica também para qualquer outro número. Se for, sei lá, 5, a base 5. A gente vai para frente multiplicando por 5, para trás dividindo por 5. 25 dividido por 5 dá 5, 5 dividido por 5 dá 1. Então, 5 elevado a 0 também é 1, é assim para qualquer número também. Então, e aí, quando a gente fala da raiz quadrada, o que é a tal da raiz quadrada? A raiz quadrada, ela é simplesmente quando eu pergunto assim, qual é o número que quando eu elevar ao quadrado vai dar aquele resultado. Por exemplo, vou fazer uma linha aqui. No teclado de vocês, esse símbolo aqui é raiz quadrada. Quando eu escrevo, por exemplo, raiz quadrada de 4, a pergunta que eu estou fazendo é, qual é o número que, quando eu elevar ao quadrado, aqui nessa tecla aqui vocês levam o número ao quadrado, qual é o número que quando eu elevar ao quadrado vai ser igual a 4? Esse número aqui, misterioso, é a raiz quadrada de 4. Que, no caso, a resposta é 2, porque 2 ao quadrado é igual a 4. Então, quando a gente fala de raiz quadrada, essa é a pergunta que a gente está fazendo. Qual é o número que, quando eu elevar ao quadrado, vai dar aquele resultado? Raiz quadrada de 4. Então, eu estou perguntando qual é o número que, quando eu elevar ao quadrado, vai dar 4. Resposta é 2, porque 2 ao quadrado é igual a 4. Agora, se eu perguntasse, por exemplo, qual é a raiz quadrada de 16? Como é que a gente faz para descobrir? O processo é bem simples. Basicamente, você começa chutando um número, eleva ao quadrado e vê se dá 16. Por exemplo, não sei, vou chutar um número 3. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Não é o 16, então não é a minha resposta ainda. Tem que ser um número maior, porque eu quero que dê 16, né? 16 é maior do que 9, então tem que ser um número maior. Vou chutar, por exemplo, 5. Colocar o 5. 5 ao quadrado. Deu 25. Que agora é maior que o 16, agora passou. Então tem que ser a raiz quadrada de 16 tem que ser um número menor que 5. Vou tentar agora o 4. 4 ao quadrado. Opa, deu 16. Então isso quer dizer que a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, para descobrir a raiz quadrada de um número, você meio que vai chutando e chutando o número, eleva ao quadrado e vê se dá aquele número que está dentro da raiz quadrada. E vai nesse jogo aí de tipo um quente, frio, vai chegando perto do resultado, por exemplo. Raiz quadrada de 25. Aí você chuta, por exemplo, 4. 4 ao quadrado deu 16. É menor que 25, então não é a raiz quadrada. Vou chutar então. Será que é 6? Não, 6 ao quadrado deu 36. Passou do 25, ficou maior. Então tem que ser um número que está no meio, por exemplo, 5. 5 ao quadrado dá 25. Então eu descobri que a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então assim, basicamente, a gente mexe com potências e raiz quadrada. Agora vocês podem fazer testes aqui, calculando potências e divirtam-se.